pessoal, no ar mais uma edição do nosso Cultura em Cena aqui na RS Play, canal 524 da sua Claro TV. Cultura em Cena para a gente mapear o que está rolando no nosso estado em termos de arte e cultura. Semana passada a gente esteve aqui com a Bruna Paulin, com a galera da Era dos Festivais. Aliás, está rodando na programação Indico, tá? A Era dos Festivais, um espetáculo que é no dia 10 de agosto. 10 de agosto, por que eu sei? Porque é Dia dos Pais, né? Então não dá para esquecer, Dia dos Pais, a Era dos Festivais vai ser lá no Auditório Araújo Viana. E hoje está voltando em cartaz a peça Terra Sem Mapa, na Sala Álvaro Moreira, lugar lindo ali no nosso, onde fica o Teatro Renascença. Ali, para quem não sabe, o Teatro Renascença é o nosso Teatro Municipal de Porto Alegre. As pessoas acham que é o São Pedro, mas não, é o Renascença. Então, junto ao Renascença tem a Sala Álvaro Moreira, que é uma sala aconchegante, legal, para ver Terra Sem Mapa que está voltando. Estou recebendo aqui a Mirna Spritz, né? Spritzer. Spritzes. Spritzer. O que eu disse? Spritzer, não é? Não é Z que eu digo S. Não, tá tudo bem. Mirna Spritzer. Isso. Falei certo? Isso. Tá, era o que eu queria dizer, devo ter dito errado antes, tá? Eu sei. E tá aqui também o TJ, que é músico, compositor, veio de Santa Cruz para participar com a gente aqui do programa. Seja bem-vindo, TJ, obrigado pela presença. Obrigado, Nando. Tá tudo bem lá em Santa Cruz? Tá tudo certo por lá. Uhum. Terra do Fumo, Santa Cruz? Terra do Fumo, terra da Oktoberfest também. Da Oktoberfest. E da Cuca. E da Cuca. Agora, ultimamente... Lembramos da Cuca, né, Miriam? Lembramos. Podia ter trazido uma Cuca pra gente, né? É verdade. Ô, Mirna, é 9 horas da noite, a partir de hoje, na Sala Álvaro Moreira, que volta, ou é às 8? Às 8. Tá começando. O das 9 era uma coisa mais, uns anos atrás, eu lembro que tudo era às 9. É. A gente antecipou um pouco para 8, que eu acho muito melhor. É. Eu acho que nos últimos anos tem tido esse movimento de trazer para o horário das 8 e também o horário das 6 e 7 nos domingos. Eu acho que foi um movimento que veio vindo e eu acho que funciona super bem. Para teatro funciona muito bem. Ainda tem alguns lugares que é às 9, mas de modo geral os teatros têm começado às 8 horas, espaços mais alternativos também. Mina, essa peça, ela trabalha na peça como atriz, mas é uma criação também tua com o Sérgio, né? Isso. Como é que foi isso? Foi na época da pandemia? Como é que vocês, né? Eu acho que a pandemia mexeu com muita gente, né? Eu posso falar por mim, mas por todo mundo. Acho que cada um teve o seu momento de introspecção, de pensar sobre a vida, sobre o seu futuro, sobre o que fazer, né? Quem eu sou, onde estou, aquela coisa toda. E daí nasce, vocês dois criam juntamente essa peça. Como é que foi isso? Conta para nós. Então, eu e o Sérgio, nós somos amigos e colegas de longa data. A gente começou juntos no Teatro de Arena de Porto Alegre há bastante tempo. Vamos fazer quase 50 anos de carreira. E... Onde era o Teatro de Arena, Mina? O Teatro de Arena é o da... Não é o do Viaduto. É o do Viaduto. Eu ia até perguntar se ele era em outro lugar antes. Eu lembro do Teatro de Arena, ali no Viaduto. Ele está em reforma agora. Ali o Teatro de Arena fez um grupo de teatro amador, era o Jairo de Andrade. Sim. E, enfim, ali nós começamos a trabalhar juntos e fomos nos encontrando no decorrer da carreira. Mais ou menos, já mais para o final da pandemia, a gente começou a sentir vontade de trabalhar e a gente tinha mais ou menos esboçado os dois personagens que a gente brincava, a gente mandava áudio e resolvemos brincar com esses personagens. Luba e Vrum. Isso. Começamos indo para o parque de máscara. Já tinham nomes quando vocês começaram a brincar ou depois? Não, eram dois personagens. Dois personagens. Isso, que eles falavam com um determinado sotaque e tal. E começamos a ir para o parque, a passear com eles pela rua. Nesse meio tempo fomos convidados, o Ocidente estava fazendo várias programações de vídeo de apoio à cultura. Do período da pandemia, para tentar ajudar. Então a gente fez um vídeo para esse programa. E a partir de março de 22, a gente meio que se instalou no Estúdio Extravaganza, da Companhia Extravaganza, Adriane Motlo, e começamos a trabalhar sem saber muito bem aonde ia dar isso. Onde é que vai dar isso aqui? E algumas coisas foram aparecendo, memórias, histórias contadas, sonhos, e
algumas coisas partiam da nossa experiência naquele local de trabalho. Nós dois vínhamos de experiências com grupo, 2 grupos muito fortes de Porto Alegre, que foi o Teatro Vivo e o Grupo Tear. E a partir dessas práticas, algumas coisas começaram a aparecer com muita evidência, que era a ideia de exílio, de travessia, de memória, de migração. E a gente resolveu apostar nisso e fomos indo e entendemos que nós tínhamos Temos um material bom. Temos um material que daria um espetáculo. E aqui estamos nós, completando 2 anos de estreia, né? Na verdade, o trabalho tem muito mais tempo, mas que a gente estreou para público tem 2 anos. Foi junho de 23. Junho de 23 foi a estreia. Foi a estreia. E desde lá... volta hoje fica até quando, Mina? A gente fica 2 fins de semana na Álvaro Moreira, de hoje a domingo, 18, 19 e 20. E no próximo 25, 26 e 27. Sempre às 8 da noite? Não, domingos às 7. É meio que uma proposta ali do espaço, né? Do Centro Cultural, Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues agora, que verdade. A gente não, às vezes, esquece de dizer. E então é domingo às 19. E a gente resolveu, para celebrar também esse momento, que, enfim, em Porto Alegre hoje tu tem um espetáculo com quase 50 apresentações, é muita coisa. Muita coisa, porque realmente é muito difícil ficar em cartaz, hoje em dia, em Porto Alegre. A gente convidou algumas pessoas e nós vamos ter uma pequena feira no saguão do Centro Municipal de Cultura. Ah, que bom. Vai estar o Ventura Livros, vai ter brechó, vai ter comidinhas, vai ter chopp, vai ter pipoca. Então, o espaço ali é propício para isso, né? Então, eles não estão ali, está sem bar. Então, quem quiser chegar mais cedo, chega, pode passear por ali, comer alguma coisinha, enquanto espera o espetáculo começar. A Sala Álvaro Moreira foi um pouco menos afetada, mas o Renascença foi bem afetado na enchente. Mas já abriu também, vai ter um espetáculo também sobre a Flor Bela Espanca, na mesma temporada que nós. A Álvaro, ela não chegou a ser atingida, mas o Renascença, sim, o Renascença ficou embaixo d'água, e ainda bem, está recuperado, já teve espetáculo lá, tá bonito, está bem recuperado mesmo, ainda bem. Né? Por que tu diz que hoje é mais difícil de ficar? Hoje em Porto Alegre é muito difícil ficar... Hoje atualmente... Sim, entendi, atualmente. Se nós fazemos um cenário, era melhor antes? O que hoje está mais difícil? Presença de público, os teatros são mais escassos? Não, eu acho que público tem, porque, por exemplo, se tu pega os eventos, Palco Giratório, Porto Alegre em Cena, enfim, os eventos, eles são sempre praticamente lotados, né? É verdade. Mas é difícil tu manter uma temporada em cartaz, porque, mesmo com a existência de editais, os editais... É uma discussão que está em voga também, essa questão dos editais, porque os editais não são para todo mundo, né? Não é possível contemplar todo mundo. Todos. Né? Os espaços são poucos, né? Então, assim, por exemplo, o Renascença e a Álvaro Moreira. O Renascença ficou fechado um tempo, o Arena está fechado em obras, a usina do gasômetro, sabe-se lá quanto tempo sabe-se lá. Né? Ela ficou fechada há séculos. Daí reformamos a usina, temos a usina. Não se sabe. Já parou de novo. O Teatro Bruno Kiefer está fechado para reforma, o Teatro São Pedro está fechado para reforma. Bom, temos os novos teatros do multipalco, mas assim, nem todo mundo tem condição de cobrir os custos de um teatro de 500 lugares e nem sempre tu consegue um público de 500 lugares. Então... E não são teatros públicos, né? São teatros que pagam, tu tem que alugar o teatro, né? Ali sim. Ali sim, né? O próprio o Teatro de Câmara, por exemplo, que é um teatro municipal, hoje não é um teatro municipal, mas é uma gestão particular, então também tu tem que ter um aporte. O Câmara, ele tem as mesmas características, me parece, que do Araújo Viana. Algumas datas a prefeitura tem, mas são muito poucas e muito pouco para teatro, né? Eu acho que
o teatro de câmara, que No se início chama do ano, Túlio houve, Pico. desculpa te interromper, mas Não. só para pegar esse gancho, eu lembro que o pessoal do teatro reclamou. Onde é que está o teatro no teatro de câmara? Porque não tinha data para teatro no calendário. Eu acho que a partir do momento que o Câmara foi anexado, digamos assim, ao Grupo Opinião, a tendência do Opinião é que tenha música, né? E eu fico feliz pelos colegas daqui que tenham um espaço, mas é que tradicionalmente o teatro de câmara sempre foi um teatro de teatro, né? Enfim, mas é... E público, bem início, assim, começando, imagina, anos 80, lá eu tinha lá minha banda, eu fiz 2 shows no teatro de câmara, por edital, te escreve e tal, era contemplado, não precisei pagar nada. Fiz no Araújo Viana shows, fiz na Sala Álvaro Moreira, eram todos teatros públicos. O Renascença, Álvaro, a Bruno, os da Casa de Cultura e os teatros do Centro Municipal de Cultura são teatros públicos, né? Eventualmente tem algum custo, mas ele é um custo pequeno. Sim. Né? Mas o Câmara, as datas que são da Prefeitura equivalem aos outros teatros, mas eu confesso que não sei te dizer muito bem, porque não tenho conhecimento de como que está funcionando. Né? Do Multipalco é pago, o Teatro São Pedro é pago, tem outros teatros, o Teatro CIEE, que é um excelente teatro, é um teatro caro, mas que o custo é muito grande para o nosso teatro daqui. Né? Ô TJ, Santa Cruz, como é que está lá o cenário para fazer show mesmo de música? Tem teatros abertos, tem pessoal... Ou é mais a cena da noite, de bares? Ouvindo vocês falando assim, pensando na questão do teatro em Santa Cruz, eu estava até comentando com ela também, a gente tem um espaço muito bom, né, que é um espaço privado, assim, e pago também, que é o Teatro do Colégio Mauá, que é o Teatro Mauá lá, né, que tem um palco excelente, uma estrutura, assim, boa para teatro, né, e até fui numa peça lá no ano passado, uma peça da Vera Fischer, que ela a anterior a que ela tá trabalhando agora, mas assim, a gente vê pouca oportunidade de frequentar o teatro, assim, poucas peças chegam lá, né? Isso a gente está falando de Santa Cruz, não é uma cidade assim tão mais de interior, assim, né? A gente está a 2 horas de Porto Alegre, mas a cidade é uma cidade bem do interior, é uma cidade que movimenta grande, o turismo, bem que né? Que tem assim. E mesmo assim a gente vê esses palcos muitas vezes ocupados muito assim até por comediantes. Agora está bem alta isso também, stand-up, shows de humor. Assim, ocupando esses espaços, assim, né, e peças de teatro mesmo, assim, poucas oportunidades, né, e esses palcos também têm espaço para música, assim, né, eu participei ali nesse Teatro do Mauá agora há pouco tempo de uma iniciativa que teve uma pessoa que trabalha comigo há alguns anos, já cantando, assim, em casamentos, que eu também faço essa parte. Tu canta em casamentos também? Desde 2009 ali, eu e uma colega, a gente montou uma dupla. Músico se vira, velho. Todo mundo se vira. Carnaval, formatura, aniversário de 15 anos. Ator também. É muito diferente. Né? Tem que se virar. E a gente vem trabalhando desde 2009 com isso, né? E essa minha colega, ela teve um problema, ela teve um AVC e uma paresia vocal. E ali ela afetou as cordas vocais dela, assim, ela teve toda uma dificuldade para voltar ativa, né? E daí foi praticamente assim 1 ano de bastante, enfim, fonoterapia, várias coisas ali com ela. E a gente organizou um show beneficente para ela, porque ela é professora de música e tinha os alunos, né? Era um show que ela sempre organizava anualmente, que era tipo uma mostra musical. Como ela não pôde também né, atuar naquele ano, daí eu peguei os alunos dela, a gente fez contatos e tal, vamos organizar. E daí a gente juntou também um valor para o tratamento dela, abrimos uma vaquinha, enfim. Mas só para contar que isso aí deu origem a um projeto, né, onde ela, depois que ela volta então ativa, né, hoje a gente canta junto de novo, assim, ela reaprendeu a cantar praticamente, né, porque tu tem que recolocar a tua voz, tem que cantar de uma nova forma depois que isso aí acontece, né. E esse projeto, então, que a gente fez ali, como, né, sem saber que ia virar um projeto depois, virou o Seja Luz, que é um show que toda vez que tem uma edição, ele beneficia alguma causa, né? E a última edição foi lá no palco do Teatro Mauá, assim, foi bem legal, contou com vários artistas também, teve uma parte em teatro, música, assim, né, alguma coisa exibida em telão também, assim, foi uma mistura de várias artes, assim.
E foi uma oportunidade que eu tive de estar naquele palco ali. Se não, festivais ali, coisas que são organizadas, assim, a Noite de Santa Cruz também tem bastante coisa, mas muitos espaços, assim, não comportam banda. Eu falo pela época que eu tive banda também, hoje estou mais na carreira solo, assim. Faz violão e voz hoje mais quando sai para fazer show. Hoje até, assim, eu tenho tocado mais com a dupla, mesmo, que é essa menina que eu estava falando, que é a Lívia, que a gente faz muito evento particular, assim, a gente acaba tocando pouco em espaços públicos, assim, a gente pega mais essa parte de eventos. E eu tenho focado na minha carreira autoral, assim, né? Que eu, na verdade, eu não estou circulando, rodando com um show meu ainda, né? Mas quando a gente tem a oportunidade de tocar, vou colocando alguma autoral junto. As músicas estão onde? Estão no Spotify? Estão no Spotify, estão no YouTube. O pessoal procura como no Spotify? TJ, né? Nas redes e no YouTube eu uso TJ Cantor. E o meu TJ é por extenso, TEJOTA. TJ. TEJOTA. TJ. Tá certo. TJ. Até nas redes ele acha como TJ Cantor, no YouTube também /TJ Cantor, já cai no meu canal. E no Spotify também, procurando por Mostra TJ. Mostra uma tua pra nós aí, então. Eu não sei vocês, eu tô morrendo de frio com esse ar-condicionado aqui. Eu tô com um pouco de frio. Cadê a Eva, nossa produtora, pra explicar esse negócio? Tô morrendo de frio. Deixa eu ver. Eu achei que era só eu, mas eu vi que tu tava assim também, né, menino? Quer nos matar, que eu sei que é inverno. Tudo. Eu vou aproveitar. Simulando, assim, já como se nós tivesse... Não, é bem hoje que esquentou um pouco, né? Tá mais hoje quente. deu uma esquentadinha, mas aqui ficou mais frio, não entendi o que aconteceu. Eu vou tocar, depois eu posso falar sobre a música, Pode. Né, mas é pedacinho Tô vendo de ele mim. lendo, né? Eu sempre pergunto assim para músicos e também para atrizes ou atores, né? Se tem o pânico, por exemplo, da atriz de esquecer a fala, né? Esquecer o roteiro, e pro músico de esquecer a letra, né? Tu sabe que pra Olha, mim... disse, bom, eu esqueço todas as vezes a letra. Evelyn, tu vai nos matar de frio com esse ar-condicionado. A mina tem uma peça pra fazer, precisa da voz, o TJ precisa cantar, eu preciso apresentar um programa. Vai lá, TJ. O que tu vai cantar pra nós aí? Vou cantar Pedacinho de Mim. Pedacinho de Mim. Música tua? Essa música foi lançada agora no dia 10/7. Desligar. Voltamos à normalidade. No dia 10/7, agora, estrategicamente, por ser um mês antes, né, exato do Dia dos Pais ali, né? Como eu tô vivendo a paternidade agora, minha pequena tá com 6 meses, assim. Olha aí, coisa linda. Então, eu tô dizendo, um semestre, acho que mais maluco da minha vida foi agora, assim, né, enfim, é um processo bonito, né, da paternidade, e me inspirou a escrever sobre isso. Eu sempre fiz muito, assim, na minha vida, né, meu processo de composição, a partir de coisas que são importantes para mim, que aconteceram, que me inspiraram, pro bem ou pro mal, né. Vou fazer faço um trecho, Nando, assim, da música. Mostra pra nós a música, vai lá. Fica à vontade. Milagre pode ter nome, sobrenome, cheirinho azedo e muita fome, fazer nascer um novo homem. Verdade que me bagunçou, virou avesso, e vi que só muda o endereço de uma história linda, é só o começo. Sou muito mais forte do que ontem, porque te carrego no meu peito hoje. Com você descobri que anjos podem sorrir e que pode existir um pedacinho de mim que me olha de volta e me faz sentir o amor mais puro que eu já vivi. Filha, eu vou estar sempre aqui. Abrigo, o colo se acalma, encontra paz. Quando falar vai ser demais, vou me derreter quando ouvir. Pai, sou muito mais forte do que ontem, porque te carrego no meu peito hoje. Com você descobri que anjos podem sorrir e que pode existir um pedacinho de mim que me olha
olha de volta e me faz sentir o amor mais puro que eu já vivi. Filha, eu vou estar sempre aqui. Olha aí que legal. É o nome dela? Maitê. Maitê, querida. Que legal. Mexe com a gente isso. Ô, Mina, quais as reflexões assim que vocês abordam que essa peça traz, que o cara vai para o teatro e vai refletir sobre esses temas? Eu acho que talvez uma das primeiras coisas que eu acho que foram algumas escolhas estéticas é que a gente está fazendo um teatro muito raiz, digamos assim, porque somos os dois, o Sérgio e eu, a luz, o som e o espaço. Nós não temos cenário, temos figurino, claro, mas não temos assim nenhuma invenção tecnológica. Não tem telão de fundo? Nada. Somos nós contracenando entre nós, com o público, e com o som e com a trilha, que tivemos a felicidade de ter artistas muito bons trabalhando conosco. E isso foi uma coisa que foi acontecendo também, não era uma decisão inicial, à medida que a gente foi trabalhando, a gente foi sentindo que o espetáculo era isso, né? E ele fala basicamente, fundamentalmente, de partir. Ele fala dessas pessoas que de alguma forma são deslocadas, que de 2 anos para cá, isso só se tornou mais forte no mundo, que essas milhões de pessoas que se deslocam, seja por guerra, seja por fuga, seja por falta de condições. Então isso está muito presente nessa ideia, que é de travessia, de partida, de sair, de tentar buscar uma vida melhor, seja num tipo de migração mais organizada, ou nessas pessoas que se colocam num barco no meio do mar, de qualquer jeito. Só para sair de onde estava. Para tentar sair, correndo o risco, e muitos ficam pelo caminho, né? Ou de botar um filho e mandar, né? Então, isso foi ficando cada vez mais forte no decorrer do trabalho, e tem falas que a gente tem desde o início do trabalho, e que hoje em dia elas parecem ter sido feitas para agora, para determinadas situações, e elas estavam lá presentes. Então, acho que basicamente... Mistura quase que um relato jornalístico, né, junto com a peça, né? Quase que um documentário, assim. Embora ela tenha um caráter muito poético, assim, muito... Essa questão de sermos apenas nós dois, apenas não, é bastante coisa, mas de serem os atores, de estar muito calcada na atuação, na criação de imagens, pelo que a gente diz ou pelo que a gente desenha no espaço. Então, é um espetáculo bastante poético. Ele mistura momentos de muito humor, né, e momentos talvez de mais nostalgia, enfim. Mas ele fala basicamente a terra sem mapa a que a gente se refere. O título foi tirado de um livro de um autor uruguaio chamado Ángel Rama, que quando a gente se deparou com esse título, a gente estava no momento na criação do trabalho, disse, não, mas esse nome é o nome da peça, né? Aí entramos em contato com o filho deste autor, do autor, e pedindo, olha, a gente gostaria, ele disse, não, imagina, vocês nem precisavam pedir, meu pai ficaria honrado e tudo. Então, tem também momentos do livro, que a gente tem muita coisa de literatura. O livro é uma base de inspiração para vocês? Ele é uma inspiração junto com muitos outros livros, né? Então, essa construção minha do Sérgio, ela foi também muito em cima do repertório de cada um, de leituras, de histórias que ouviu, dos pais. Meus pais eram imigrantes, né? De onde, menino? Da Polônia. Da Polônia. Os dois. O Spritzer é polonês? Ou é o outro sobrenome?
Ele é porque a família do meu pai veio da Polônia, mas ele é um sobrenome germânico. Germânico. Porque a região de onde eles vieram era aquela que ficava entre Áustria, enfim, uma briga. Era tudo uma coisa só antes. É. Então, assim, a gente teve muitos relatos, muitos livros sobre isso, a gente foi atrás, ou muitos, muito diferentes, assim, do Mia Couto a Conceição Evaristo, né? Então, assim, a gente foi mexendo nesse repertório, se inspirando nisso, sabe? Então, assim, é muita referência, né? Nós temos esse orgulho, assim, e a gente brinca também que com esses nossos 2 personagens que têm vida própria, que mandam em nós, que também não era qualquer coisa que a gente entregava o texto para eles, mas eles tinham que gostar. Os personagens tinham que gostar? Eles tinham que gostar e dizer do jeito deles, né? Sabe que a artista, assim, ator, às vezes enlouquece a gente. Eles falam de uma outra pessoa que é eles mesmos, eles enlouquecem a gente. Mas é isso. É bem isso, né? Eles não querem dizer qualquer coisa, eles querem dizer do jeito deles. E... Se o artista não tiver um pouco de louco, assim, a coisa não funciona, não é tão bem. Verdade, é verdade. Pode ser. Tu trabalha também com formação de atores e atrizes, né? Tu trabalhava, não sei se tu trabalha com isso. Eu trabalhei minha vida toda, eu me aposentei do DAD, né, da Escola de Teatro da URGS, mas trabalhei a vida inteira. Então, isso que eu queria entender, de o que hoje tu acha importante na formação de um ator, de uma atriz, seja para trabalhar onde for, seja para teatro, televisão, cinema, nas mais diferentes plataformas, mas o que tu acha que é fundamental, independente do veículo que ele vai se colocar, mas o que tem que ter um ator e uma atriz hoje que tu te preocupa na hora de ensinar? Tem que ler muito, porque a leitura, ela ajuda a desenvolver talvez a característica mais fundamental, como a Ariane Minuschini, a grande diretora francesa do Théâtre du Soleil, ela fala no músculo da imaginação. Músculo? Que a imaginação é como um músculo. Então, assim como tu exercita todos os outros músculos, é necessário que tu exercite um músculo da imaginação. Uma das formas de fazer isso é ler muito, né? Manter um tipo de exercício físico que te deixe com o corpo sempre disponível para o trabalho, porque é no teu corpo que as coisas acontecem, os personagens, os textos, as vozes, é tudo no corpo. Tem uma técnica ou a leitura, claro que deve ajudar nisso, mas eu estou perguntando de novo isso porque é um pânico meu, que eu acho que eu teria muita dificuldade, um roteiro longo, assim, de decorar todas as falas, né? Tem uma maneira, mas que vocês tenham de ensinar eu isso aí? Eu acho que a vida e a carreira, ela vai dando para cada um o seu próprio método. Tem gente que grava, tem gente que escreve tudo. Eu, por exemplo, vou escrevendo o que eu vou decorando e escrevendo. Eu, por exemplo, tenho uma imagem, para mim é importante, eu lembro de como que o texto está na página, uma coisa meio fotográfica, eu visualizo visual, na assim, página. Né? Eu também tenho uma memória mais e cada um vai desenvolvendo a sua própria maneira. Eu acho assim, que quanto mais tempo tu ensaia dizendo o texto, mesmo que seja com o texto na mão, à medida que tu vai construindo as cenas, tu vai fazendo uma marcação, como se chama, o texto ele vai casando com o teu movimento corporal, vai casando com tudo que tu faz em cena. Então vai ficando mais fácil de decorar, porque tu sabe que aquele texto, aquelas palavras, elas combinam com um determinado movimento, Então, quando tu faz um movimento, aquele texto já está casado com aquilo. E vice-versa. Eu posso perguntar uma coisa? Claro, já tá. A questão, assim, não sei se vocês trabalhavam alguma coisa dentro de saúde vocal, assim, também para o teatro, muito, que é super importante, né? No teatro musical, assim, tem muita questão do belting, né? Que se fala como técnica de impostação e tudo para agora falando também como cantor, né? Até porque tem a repetição, né? Para não aprender a usar a voz da volume sem perder a voz, né? Te exige bastante, tu precisa de projeção, mas tu não pode fazer isso te machucando, né?
Tu tem que fazer isso de uma forma que tu chegue no final sem estar com a tua voz fadigada, até porque Isso. daqui a pouco tem uma peça, às vezes, não sei se chega a acontecer no mesmo dia, às vezes Sim, né? sim, às vezes sim. Ou no dia seguinte, enfim, ou tu vem de uma semana de trabalho ali com a voz. E eu até fiz depois de sempre ter cantado, né, por conta, assim, como autodidata, assim, na minha vida, né, eu fui atrás de técnica, né, e daí eu caí nas mãos de uma professora de belting contemporâneo, que daí é uma linha que saiu desse belting do teatro musical, mas que se aplica para né, cantores que cantam diversos Música estilos, popular, né, já. que nada mais é que tu cantar cantar com saúde, né, atingir o que tu quer de agudos, Funcionou bem pra enfim. ti? Funciona bem pra ti? Funcionou legal? Funcionou muito legal. Porque, na verdade, tu vai ganhando uma propriocepção, assim, do teu aparelho, né, da onde que tu tá, o que tu tá usando de musculatura, e é tudo tão sensível e pequeno, mas tu consegue perceber, tu vai ganhando esse conhecimento, sabe? Se eu ganhar esse espaço no fundo da boca, sabe, eu consigo fazer a mesma... Tal coisa, É bem interessante, assim. E isso tem a ver com o corpo todo, né? Então, assim, uma coisa que é importante é que cada um também conheça o que necessita fazer para estar bem, né? Que tipo de aquecimento, né? Ator, normalmente, antes de entrar em cena, tem um determinado aquecimento vocal, corporal, alongamento. O que eu preciso fazer? O que eu conheço de mim que me deixa num estado melhor para fazer aquilo que eu tenho que fazer? E num estado que é de disponibilidade, porque tu vai te atirar num espetáculo na frente de um monte de gente ao vivo, né? Correndo riscos de esquecer, de tropeçar, de tudo, né? E isso é de uma beleza infinita, né? Mas ao mesmo tempo pode ser assustador. Então, assim, o que tu precisa saber de ti, de como que tu funciona, como que tu te prepara para se jogar sem rede nesse acontecimento, né? Isso é muito bonito, que é uma das belezas do teatro, né? Que é ser ao vivo, que é ser no agora. Eu, tu e o público que está aqui junto, respirando junto conosco. Como é que tem sido essa interação? Vocês têm, assim, algum momento, que seja de improviso, alguma coisa, alguma reação da plateia, alguma coisa? Porque eu várias vezes fico pensando, Camila, 50 vezes vai lá o mesmo texto, a mesma coisa. Mas aí tu conversa com os atores, atrizes, cara, cada dia é um dia diferente, não é nunca a mesma coisa. Nunca é. Como é que é essa relação com a plateia, nessa peça especificamente? É muito linda, porque a gente fala de coisas que tocam as pessoas, porque todo mundo tem no seu repertório pessoal uma história, uma memória de partida, de chegada, de alguém que foi, de ser filho de alguém que veio, nas mais diferentes circunstâncias. Então é muito emocionante, a gente sente isso, né? E quando termina a peça, a gente tem que ficar um tempo, porque as pessoas vêm conversar conosco e contar histórias e dizer que se emocionou em tal ponto. Então, assim, é muito... Vocês recebem todos depois, para fotos, assim? Isso é muito gratificante. Eu acho muito bacana, o pessoal do teatro costuma muito fazer isso, eu acho muito legal isso. Eu te confesso que eu sou muito apaixonada por esse trabalho, muito. Acho que ele é um trabalho de maturidade, assim, é uma coisa bonita, assim, de dois atores com 60 e tantos se juntarem no momento. É um trabalho de uma vida toda. Vocês estão com assim. planos depois de sair por aí com outros lugares? Temos, sim. É isso, a gente se inscreve nos editais, né? E tem muitos projetos, sim, para sair por aí. Né? A estrutura, são 2 atores, vocês têm um iluminador, o pessoal do som, né? Som, luz e a produtora. E o produtor. Ele é muito simples de viajar. É aquela câmera. É muito simples de viajar, esse espetáculo. Terra sem mapa. É bem simples de viajar, é verdade. Ô, TJ, tem algum show marcado, alguma coisa aí que tu tá bolando, alguma... Já fez um show autoral só teu? Show, várias músicas? Pois é, ainda não, eu tô devendo isso pra mim. Já tem material para isso? Tem.
tem material para isso. Eu lancei em 2018 um álbum todo autoral, assim. No Spotify. Tá no Spotify, é um álbum completo. Qual é o nome do álbum? Completo. O nome do álbum chama-se Completo? Completo. Uhum. Tem uma das faixas que coroa o álbum no final, que ela canta, né? Hoje estou completo, de sorriso aberto. Porque eu sempre, ao longo da minha trajetória, assim, ouvi, mas tu é um artista completo, cara. Não sei, isso veio disso também, assim, né? A ideia desse nome, assim, porque eu sempre fui muito de aquela coisa do canta, dança e representa, assim, sabe? Então eu gosto muito de arte, assim, daí o nome também veio disso. E depois do Completo também vários singles que foram sendo lançados, assim. E o que eu tenho planejado, na verdade, que é pro final do ano, como eu tive um período ali, agora de uns 2 anos e pouco, praticamente, assim, sem pisar no estúdio para gravar de novo alguma coisa minha, né? Por N questões financeiras e de corres de vida. Tu gravou com banda ou tu gravaste sozinho? Hã? Tu gravaste com banda ou sozinho? Com voz e violão? Na verdade, na minha carreira solo, eu sempre tive... as minhas músicas não são acústicas, voz e violão. Eu sempre tenho comigo banda, né? Mas eu sempre fui um vocalista, né? Tanto que eu tive banda já, sempre fui só vocal, assim, sem tocar no instrumento. E até antes, quando tu falou assim, tu viu pegando a pastinha aqui, né? Como eu sempre fui um cantor, digamos assim, né? Eu comecei a tocar violão para poder me acompanhar sem precisar de alguém. Sim. Na verdade, né? Sempre comigo e tal. Então, eu tenho não sei se dá pra dizer dificuldade, mas eu prefiro ter os acordes aqui comigo. A letra não tem problema nenhum. Mas eu preciso saber a parte do violão, assim, talvez que eu estou muito mais familiarizado com cantar do que com tocar. Se sente mais seguro. Sabe? Eu não sei, esse negócio de esquecer, por isso que eu acabo insistindo nesse assunto, que eu acabei de esquecer o negócio. Mas eu ouvi a entrevista de um ator, recentemente, ele falou assim, olha, eu quero dizer, porque já tinha uma certa idade, dizendo, eu peço hoje, eu uso ponto na peça de teatro, né? Que não é que toda hora eu precise, mas em alguns momentos, né, já tem, tipo, quem dá o ponto para ele já tem uma, o cara sabe, opa, deu uma travada, e o cara dava o ponto para ele. Tem alguns atores que estão fazendo isso já por causa dessa, né? Porque, cara, é uma arte, às vezes peças de 1h30, 2 horas decorar um texto de 2 atores, não é aquela coisa que tem 10 e tu participa de um textinho ali no cinema, na televisão, tu erra 40 vezes. Não dá para errar, pô, vamos de novo. Não dá, né, menino? Mas é que é isso que eu te digo, é uma coisa que vai ficando tão integrada, é uma coisa que vai ficando tão orgânica, que vem do período de criação, que aquilo vai ficando contigo. Claro que é o às vezes... personagem, né? Fica mais fácil. Não é a Mirna decorando, é o personagem. E quanto mais tu faz, mais isso vai ficando apropriado. É claro que às vezes dá um branco. Só que o branco, assim, ele é de segundos, parece uma eternidade, mas também mais ou menos tu sabe o que tu teria que dizer. Bom, talvez a fala saia um pouco diferente. Pra mim fez muito sentido quando tu falou isso do teu andar pelo palco, do teu posicionamento, e daqui a pouco, né, a tua reação à outra fala, tudo isso é uma coisa que vai se tornando mais fluida, assim, com... É muito orgânico, entendi, né? assim, muito vivo isso. Então fica mais fácil também de tu saber o texto, né? E vai, à medida que tu vai, no nosso caso, é uma dramaturgia construída por nós, mas mesmo na minha carreira praticamente fiz vários textos de outros, né? Mas aquilo tu vai trazendo para ti, vai trazendo para as tuas verdades, para as tuas coisas, então passam a ser falas tuas. Eu noto que nesse espetáculo, por exemplo, claro, tu te motiva com o espetáculo que tu está fazendo, com o texto que tu está fazendo, mas quando tu fala nesse espetáculo, tu é uma das criadoras, uma impressão que dá que tu é a satisfação de quem, puxa vida, eu criei um troço legal também, além de ser a personagem que está ali fazendo, né, mas tem também, aí é a Mirna mesmo, é a criadora, que fez a personagem, os personagens também. É um momento de maturidade, tu tinha falado do teu, né? Como criadora, nesse caso aí, né? E como atriz também, eu acho. Como atriz, assim, de ligar vou dizer bonito, a partir de uma certa idade, tu consegue ligar o dane-se,
para não dizer uma coisa mais feia. Sim, até nome de livro, essa outra coisa aí. Isso, Então, essa possibilidade de se libertar mais, de se soltar mais, de fazer o que, enfim, que Acho tem que vontade é uma de outra fazer. experiência quando tu é o criador, é que nem quando eu vou tocar uma música autoral minha, né? É diferente, te toca de uma outra forma, e até isso envolve, antes quando estava falando questão do público, né? Como o público devolve também, né? Eu sempre pensei, principalmente quando eu trabalhei com banda, eu trabalhei muito tempo com um show de anos 80 e 90, Sim. assim, com a minha banda, que era MP Box. E a gente, assim, viajou para alguns lugares tocando, e o show era sempre o mesmo, o set list, tudo, mas o show era sempre diferente, porque o público é que fazia, né? A plateia é que faz junto contigo o espetáculo, o show, né? Porque quando começa a troca ali entre plateia e, né, é diferente, é químico o negócio, assim. A gente costuma dizer que o teatro ele não acontece no palco ou na plateia, ele acontece no entre, né? Ele acontece ali, por isso que ele é diferente todas as noites, né? É nessa relação. Onde é que tu descobriu isso, Mina, de eu quero ser atriz de pequenininha? Tu já gostava disso? Eu acho que eu sempre soube. Pois é, porque tu fez faculdade, tu virou atriz, professora, quer dizer, foi uma coisa que estava em ti desde sempre, né? Eu estudei num colégio que tinha muito essa oportunidade. Fui aluna do Luiz Arthur Nunes, fui aluna da Graça Nunes, do Sérgio Gonzaga, então isso estava muito... Tinha muito isso e eu amava desde sempre. Sempre fui a palhaça. A palhaça. E eu fiz primeiro vestibular para arquitetura, entrei na arquitetura, mas eu vou te dizer assim, eu acho que eu sempre soube, só que, assim, na época... Os grandes talentos, em geral, fazem arquitetura no início e depois largam. Chico Buarque fez faculdade, vestibular para arquitetura. Chico Buarque. Entrou na faculdade, depois largou. O Sérgio, que trabalha comigo, fez arquitetura também. Fez arquitetura também, então, olha aí. Celso Loureiro Chaves fez arquitetura. O Celso também. Claro, Cláudio Levitan é arquiteto. Olha só, né? dizendo. Então... Por quê? Porque principalmente naqueles tempos da ditadura, estar na arquitetura era um ambiente maravilhoso, era um lugar que tu gostava de estar, né? Porque tinha essa relação com a arte, enfim. Com criação, né? Com também, criação, mas eu acho que lá dentro de mim eu sempre soube. Eu acho que foi só... Você é arquiteto. Foi só assim o tempo, porque quando eu tinha 17, 18 anos, não era tão assim, né? Uma moça de classe média, enfim, vai fazer teatro, vai viver do quê, vai ser o quê. Sim, eu só imagino quando tu comunicou em casa, tá, mas e aí, como é que tu vai sustentar? Meu pai me dizia, ele disse, eu sonhava tanto em ver o teu nome na placa, Mirna Spritzer arquiteto. Eu disse, agora tu vai ver na placa do teatro. Sim, um tempo atrás, era arquitetura, engenharia, direito, medicina, né? Eram os cursos que os pais queriam todos. Tu é músico profissional ou tu tem uma outra atividade, TJ? Tu tem outra coisa? Eu tenho... eu não vivo da música, assim. A música é uma segunda... Hoje eu estou conseguindo, na verdade, a partir do meu emprego em tempo comercial, investir na música, né? Que é para onde eu pretendo migrar, né? Mas eu sou bancário, né? Durante um período comercial, assim. Gilberto Gil trabalhava na Gessi Lever, depois virou o Gilberto Gil, não tem problema. E o Lupicínio trabalhava na portaria da Faculdade de Direito. Sabia disso? Não, o Lupe na portaria da Faculdade de Direito. De Direito. Da URGS ali? Da URGS. E eu me encontrei na psicologia agora. Tô cursando psico, assim. Eu acho que muito das minhas letras, assim, também, eu sempre procurei trazer coisas muito internas, assim, sabe? Eu acho que também deu um casamento legal ali. Quer mostrar uma outra pra nós, antes de a gente fechar? Podemos fazer. Lá vou eu aqui, ó. Mina, vamos lembrando, enquanto ele tá pegando ali só mais o serviço, né? Hoje nós estamos na sexta, então o pessoal agora tá nos vendo e eu quero ver a peça. Então é amanhã às 8 e domingo às 7. Sala Álvaro Moreira. E no outro fim de semana, sexta e sábado às 8 e domingo às 7. Lembrando que a bilheteria está aberta a partir de 1 hora antes, bem como a nossa feirinha, para quem quiser chegar. E eu acho que vale a pena dizer para cá que ingressos antecipados estão na plataforma
www.entreatosdivulga.com.br/Terra Sem Mapa. Entre Atos Divulga. Entre Atos Divulga. Show de bola. TJ, o que nós vamos ouvir? Vou fazer para vocês agora Quando Silenciar. Quando Silenciar. Show. Eu posso falar rapidinho só Claro. a ideia dessa música aqui? Até no clipe tem uma situação ali, eu trago abordo a questão do suicídio no clipe, tá? E na verdade, assim, a voz interior é que tá cantando, conversando com a pessoa, sabe? A pessoa tá numa fase ruim lá, não tá muito legal, e a voz interior tá mandando um recado. Então essa é a história da música lá. O clipe tá no YouTube também. YouTube. E aproveitando, fazendo o meu merchan agora também, né? Os meus canais oficiais estão todos reunidos no meu site, né? Que é TJ, lembrando que é o TJ por extenso, TEJOTA.com.br. Daí lá tem o link pro YouTube, pro Spotify, enfim, para as redes ali, para os canais oficiais. Às vezes é mais fácil divulgar o site, que daí concentra tudo num lugar só, né? O que tu lembrou que tu queria dizer? Me lembrei de dizer que a gente está no Instagram, @terra_sem_mapa. Vou seguir e tu segue TJ Cantor, que é o Instagram lá. Instagram também TJ Cantor. TJ Cantor. Vou seguir também. Vamos lá então, Quando Silenciar. Eu estou aqui, bem onde você me deixou, debaixo de várias camadas de dor, mesmo quando nada foi o que estou. Eu estou aqui, apesar de toda a solidão. Nunca tive medo da escuridão. Você voltaria pra acalmar seu coração. Pra te escutar não preciso de palavras ditas. Eu conheço seus medos, sua essência escondida. A resposta não está em ninguém mais. Procure dentro de si, você vai me ouvir. Quando silenciar, quando mais precisar, sou teu guia, vou contigo onde for, tua voz interior. Só um trechinho aí. Como é que a gente tá de tempo? Legal. Ô, Mina, manda um recado. Tem uma galera que eu falo que desde a pandemia não saiu mais, não foi a um cinema, não foi a um teatro. E eram pessoas que iam frequentemente. Eu tento argumentar, mas não consigo. Dá um recado para esse pessoal aí, convida eles, por favor. Então, existem algumas experiências que elas são mais bonitas e são mais intensas quando a gente as vive coletivamente. O cinema, por exemplo, que se fala na sala escura, naquele momento que apaga a luz e a gente começa a ver o filme e está todo mundo junto vendo o mesmo filme. Com o teatro, isso aí ainda é muito mais forte, porque a gente está todo mundo respirando junto com os atores, respirando todo aquele momento, e isso é uma coisa que é insubstituível, que é estarmos juntos. Deixamos um pouco nossas telas, o streaming, e vamos viver alguma coisa que por 1h30, talvez 2 horas, a gente vai viver um outro mundo, outras ideias, outras possibilidades de continuarmos neste planeta Terra. Vamos ao teatro, vamos ao cinema, vamos aos shows, vamos estar juntos na arte. Boa! Perfeito. Melhor que eu tentando. Sentaria, vamos tirar uma foto. 2 atrizes, tu junto ali, tu que é uma atriz. Não, temos 2 atrizes aqui, ela disse quando a Mina chegou, né? Fica no meio, o TJ junto ali, tirado dos Eu 3 junto ali. aqui.
Tô junto aí, TJ. Então. Foto aqui pro programa. Deixa eu pegar as duas aqui mais pertinho. Agora eu pegar o TJ também. Pronto. Depois eu boto no ar, te prometo, tá? Te bota na edição ali. Te bota na edição. É a nossa produtora que também quer fazer carreira de atriz, né? Tá, já é atriz, tá? Tudo que ela disse, né? A tristeza da família. Não, isso passa. Isso passa. Pra te ver que não mudou muita coisa as gerações. Não mudou muita coisa. TJ, muito obrigado por ter vindo lá de Santa Cruz. Lá tá tudo bem. Tá tudo certo, Santa Cruz? Tudo certo. Uhum. Questão dos times de lá, né? Eu que gosto de futebol, a Avenida e o Santa Cruz estão meio pra baixo lá. Né? Eu não acompanho, não quero nem saber, não acompanho futebol. Realmente, assim, é uma coisa que não faz parte muito da minha. Eu não tenho como acompanhar, porque eu devo ter a Santa Cruz umas 20 vezes sempre no Campeonato Gaúcho, né? Para fazer cobertura de jogos. Claro que eu já fui visitar outras vezes e tal, mas para jogos era sempre, né? Sim. E faz um tempo que o Santa Cruz nos abandonou, né? É o Avenida, numa época também. É. Né? Uhum. A Avenida eu tinha do Paulo Brito, gente. Lembra do narrador, Paulo Brito? Todo mundo lembra. Ele disse que jogava de lateral direito ali. Coisa boa quando a gente pode dizer, não tem imagem, né? A gente pode mentir à vontade, né? Eu jogava, que era uma maravilha. Trabalhou contigo, Paulo Brito? Viu? Parabéns. Não é fácil, tio. Não é fácil. Um beijo, Brito. Um beijo. Mirna, muito obrigado. Obrigada, querido. Tá? Obrigada. Dá um abração no Sérgio. Tá? Vocês não brigam muito, né? Você tem uma sintonia boa, tá tudo certo você? Muito, tá tudo certo. Tudo certo. E parabéns pelo espaço, pelo programa, né? Isso é super importante para a gente. Quanto mais vezes aqui. Quanto mais espaços, enfim, mais as pessoas ficam sabendo o que está acontecendo. Que acho que isso é uma coisa importante também, assim, né? Uma coisa muito importante assim para nós artistas, assim. Eu como artista independente ainda, então, né? Um espaço onde tu pode divulgar uma música autoral. E me manda o teu clipe, nós vamos botar na nossa programação, nós temos espaço para quem te roda músicas locais. Isso. Me manda o teu clipe para nós rodar na programação, né, dona Eve? Isso aí. Tá. Mirna, obrigado. Obrigada, querido. Sem palavras, muito obrigado. Obrigadão também. Fim de semana, então, amanhã e domingo, amanhã 8 da noite, domingo 7 da noite. E no final de semana que vem, sexta, sábado e domingo, sexta, sábado 8 e no domingo 7 da noite. Terra Sem Mapa. Terra Sem Mapa, na sala Álvaro Moreira, ali bem no Centro Municipal de Cultura, Lupicínio Rodrigues, na Érico Veríssimo, quase esquina com a Avenida Ipiranga. Valeu, gente, muito obrigado. Programa, para quem não pegou desde o início, né, fica tranquilo, vai ter várias reprises ao longo da semana aí para todo mundo poder acompanhar bem. Valeu, até a próxima.